Apocalipse capítulo 5. Leremos o capítulo todo, os versos 1 a 14. Apocalipse 5, de 1 a 14. Palavra de Deus, registrada nesta passagem, diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. João subiu ao céu e lá ele viu o trono de Deus. Assim que o capítulo 4 começa a descrição do chamado de João até os céus, onde ele enxerga aquele trono que é esplendoroso, que é composto de vários círculos, ao redor desse trono, todos eles cheios de simbolismos, como nós pudemos ver na última exposição do capítulo 4. Mas o fato é que ver a glória e o esplendor daquele trono celeste fez com que João e nós, consequentemente, pudéssemos entender muitas coisas. E a principal delas é que as coisas do mundo não são o que parecem ser. Há uma realidade invisível, maior, superior, que dá sentido à realidade visível. Os homens que apenas enxergam as coisas deste mundo, nem dá para dizer que enxergam as coisas só pela metade. Na verdade, não enxergam nada, porque não conseguem ver a verdadeira realidade. Quando João vê o céu,
Ele compreende a realidade última e também a primeira. A origem, o sentido, o fim de todas as coisas. Portanto, como eu disse, olhar o céu muda o modo como nós vemos a terra. Olhar que há um trono lá em cima, maior do que todos, faz com que nós percebamos que os poderes deste mundo são incomparáveis, não podem ser comparados com o poder supremo, grandioso de Deus. Olhar lá o céu como João viu e perceber que lá estão os 24 anciãos representando a igreja do Senhor, gloriosa, com coroas reais, coroas verdadeiras, coroas autênticas sobre suas cabeças, mostra que a igreja, embora aqui na terra por vezes seja sofrida, enfrente lutas, problemas, no entanto, no plano de Deus, aos olhos de Deus, é a instituição mais gloriosa que existe. A igreja gloriosa se assenta em tronos ao redor do trono de Deus. Ver no céu os próprios seres viventes, como João viu, os animais lá representando a natureza glorificada, a natureza que um dia também chegará a alcançar a plenitude do propósito de Deus, faz com que também olhemos para este mundo com outros olhos. Mas acima de tudo, e esse é o grande destaque desses dois capítulos, o 4 e o 5, olhar para aquele louvor celeste. Observar como todas as criaturas celestes estão comprometidas com uma adoração, e uma adoração específica, porque elas adoram o Criador e o Redentor, o Deus Criador e o Deus Redentor, sempre nesses dois atributos unidos. Olhar para aquela adoração extraordinária faz com que também nós percebamos que fomos chamados para uma vida de adoradores. A nossa adoração aqui na terra é só um pequeno reflexo, pálido, da grande adoração celeste, da qual um dia todos nós tomaremos parte, participaremos dela. Portanto, olhar o céu, como eu disse, muda totalmente o modo como nós passamos a olhar a terra, a nossa vida, a razão da nossa existência, a razão de ser da igreja, o motivo do culto, o modo como o culto, como a adoração diária precisa ser. Mas toda essa cena celeste do trono de Deus conduz para um momento específico, para um ponto da história que é central. Toda a cena converge para um livro. Observe que é assim que começa o versículo 1 do capítulo 5. Vi, depois de toda aquela adoração celeste ao Deus Criador, ele diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Todas as visões celestes, todos os olhares celestes se voltam para aquele livro. Há um livro, ele diz, na mão direita daquele que está sentado no trono, do Deus Todo-Poderoso, representando aqui a primeira pessoa da Trindade, o Pai. Ele não é descrito. Foi descrito como jaspe, como sardônio, apenas como cores que mostram sua santidade e sua misericórdia. Mas agora, vê-se uma mão, apenas uma mão. É a direita, ou seja, é a mão poderosa, é a mão da ação. E nessa mão do Todo-Poderoso está um livro. Esse livro passa a dominar toda a cena dos capítulos 4, 5 e 6. Porém, é dito que esse livro, que está escrito por dentro e por fora, ou seja, ocuparam tudo que era possível. Não ficou espaço nenhum. E você não deve imaginar um livro como os que nós hoje em dia manuseamos. Você precisa pensar aqui
num pergaminho, aqueles livros antigos, um pergaminho, um rolo. Eles escreviam dos dois lados, de fato, depois eles o enrolavam, e para que fosse conservado, para que fosse preservado, também esse livro era selado. Quer dizer que eram colocados uma espécie de lacre. E este livro tem 7 lacres. Ou seja, ele está totalmente fechado, totalmente selado. Este livro, então, a partir desse momento, em toda essa sessão aqui que vai dos capítulos 4 até o 7, ele será central, porque ele representa o quê? Ele representa o propósito de Deus para o mundo. Os acontecimentos, as decisões que Deus tomou e que precisam acontecer no mundo, nos céus e na terra. Desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Podemos dizer que esse é o livro dos decretos de Deus para este mundo durante o período, durante a época que vai da primeira vinda de Jesus até o fim do mundo, o fim dos tempos, a segunda vinda de Jesus e a consumação do século. O fato desse livro estar selado, estar fechado, indica que algo está impedindo o cumprimento destas decisões. Indica que, se algo não acontecer, primeiro, o livro então não pode ser executado. As decisões, os decretos não podem ser cumpridos neste mundo. Aí está a razão do desespero de João, quando ele toma consciência de que aquele livro está fechado, e principalmente quando dizem há uma noção celeste de que ninguém pode abrir o livro. Assim está escrito, veja, um anjo forte passa pelo meio do céu, gritando, proclamando em grande voz, fazendo uma pergunta sem resposta: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? A pergunta já vem com a resposta, no verso 3. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. E João diz, nem mesmo olhar para ele. A dignidade, a grandeza desse livro, na mão direita de Deus, é tão imensa que nem sequer existe alguém com dignidade suficiente para olhar, quanto mais pegar ou abrir. Então aí vem a razão do choro de João. Por isso que ele diz no verso 4, e eu chorava muito. João caiu em prantos lá no céu, porque ele ficou sabendo que não era possível, que ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Portanto, se esse livro permanecesse fechado, significaria que o grande propósito de Deus para o mundo e para a sua igreja não aconteceria. Seria frustrado. Não viria a se tornar realidade. Então entra em cena a pessoa do Cordeiro. E ele vai passar aqui pelo seu momento máximo, o momento de coroação. Jesus, que vai ser dito como o único que é digno de abrir o livro, e pelas razões específicas, se aproximará então e pegará esse livro. E depois, no capítulo 6, ele vai abrir os selos deste livro. Portanto, meus queridos, os capítulos 5 e 6 de Apocalipse descrevem a coroação de Cristo, mas eu diria, as causas, as razões pelas quais, ou a razão pela qual ele foi coroado nos céus. Isso é o capítulo 5. E o capítulo 6 vai dizer as consequências, o que resultou desta coroação, desse momento em que Cristo lá no céu se tornou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Há um sentido em que o Senhor Jesus sempre foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, até porque Ele é Deus. Porém, estamos falando aqui no sentido redentivo.
através da sua conquista pela sua morte, pela sua ressurreição e pela sua subida aos céus. Quando ele chega lá aos céus, após a sua morte e após a sua ressurreição, é este o momento em que ele toma o livro da mão direita de Deus. Qual é o simbolismo do pegar o livro? Deus, o Pai, está passando para o Deus, o Filho, o governo. Está investindo o Filho da sua própria autoridade. Nesse sentido, nós temos que entender algo crucial para o próprio Novo Testamento, para entender o Novo Testamento. Desde o momento em que Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, o Pai passou para o Filho o governo de todas as coisas. Por isso Jesus diz em Mateus 28, 18 a 20, toda a autoridade me foi dada, aonde? No céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Daqui a pouco esse texto ficará mais claro quando nós entendermos melhor o início do capítulo 6. Cristo reina agora. Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Convém que ele reine. Ele quem? Cristo. Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, no momento da ascensão, quando Cristo subiu aos céus, após morrer, após ressuscitar, ele se tornou, ele pegou o livro da mão direita de Deus, ele se tornou o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o governador de todas as coisas. O próprio Pai entregou ao Filho esse governo, esse poder de executar os decretos, as decisões do secreto conselho da Trindade. Então Cristo passa a ser o soberano governador do mundo. Convém que ele reine, Paulo diz, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído, Paulo diz, é a morte. Portanto, Cristo vai reinar até a ressurreição final. Quando ele ressuscitar todos os crentes, então ele completou o seu reinado. Aí a Bíblia diz, então o próprio Jesus devolverá o reino ao Pai, para que ele seja tudo em todos. Então, agora, nesse exato momento, quem é o rei? Quem é que está governando todas as coisas? É Jesus Cristo. O capítulo 5 nos mostra por que ele é o rei, e o capítulo 6 nos mostra o que ele faz, sendo o rei. Vamos, portanto, considerar agora os detalhes deste capítulo 5. Já descrevemos, então, o livro lá na mão direita desse Deus Todo-Poderoso. O pranto de João por não haver ninguém digno de abrir o livro. Mas então vem a boa notícia, verso 5. Todavia, um dos anciãos, um daqueles representantes da igreja celeste, me disse, ele o consolou, ele disse, não chores. Pode parar de chorar. Agora não há mais motivo. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui está a razão pela qual Cristo, o Senhor Jesus, pode abrir o livro e os seus 7 selos. Porque ele venceu, ele diz. Temos que entender o que significa esta vitória. Mas antes, note a descrição, os títulos que são dados a Jesus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. São expressões do Antigo Testamento. Quando Jacó, antes de morrer, abençoou seus 12 filhos, ele deu uma bênção especial para um deles, Judá. E disse, Judá é o leãozinho. O cetro não se apartará da casa, da família de Judá. Dessa expressão, leãozinho, que foi a promessa feita por Jacó, a seu filho Judá, é que nasce a origem, surge a ideia de Jesus ser o leão da tribo de Judá. Ou seja, aquele que foi prometido desde o Antigo Testamento.
Depois, quando ele diz raiz de Davi, Davi também é da família de Judá, é um descendente de Judá. Porém, agora nós temos não apenas a tribo genérica Judá, mas a família específica dentro de Judá, para quem foi prometido um trono, um descendente que se assentaria para sempre no seu trono, o trono de Davi. Quando Jesus é chamado de raiz, raiz é aquilo que fica na terra depois que a árvore é cortada, depois que a árvore é derrubada. A casa de Judá, a família de Judá, a casa de Davi, a família de Davi foi derrubada. Desde pelo menos 5 séculos antes de Cristo, não há mais nenhum rei sobre o trono de Davi. No entanto, ficou a raiz no fundo, essa é a ideia. E Jesus Cristo, ele sendo a raiz de Davi, ele então traz na sua pessoa o cumprimento das promessas feitas a Judá e a Davi. Por isso, lá no céu, ele se apresenta com toda a legitimidade. Ele não é um usurpador. Ele não é um aventureiro. Ele é o rei legítimo. Ele se apresenta para cumprir as promessas de Deus, trazendo em si mesmo toda a legitimidade do plano, do propósito de Deus. Porém, quando o ancião diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro os seus 7 selos, então João olha, ele se vira para poder contemplar quem é esse personagem. Porém, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Então, diz o verso 6, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Uma frase até difícil de entender. Um cordeiro como tendo sido morto. É uma frase só, né? É uma descrição só. Um cordeiro que parecia que foi morto, mais ou menos assim. Cristo traz com ele, para todo sempre, as marcas do seu sacrifício. Não sabemos se isso são marcas físicas, literais, não é o caso de entrar nesse tipo de discussão. O fato é que ele, desde sua morte na cruz, sempre traz agora a evidência da sua própria morte consigo. Porque sua morte, de certa forma, é a maior das derrotas, que se transforma na maior das vitórias. Então, quando o texto diz, quando o ancião diz, ele pode abrir o livro porque ele venceu. O que significa venceu? Venceu significa morreu. Venceu significa morreu. 3 vezes no capítulo 6, 3 vezes, é destacada a ideia da morte de Jesus e a importância da morte de Jesus. Porque é que ele foi coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque é que ele pode pegar o livro da mão direita daquele que está sentado no trono? Porque ele morreu. Nós nunca poderíamos exaltar suficientemente a importância da morte do Senhor Jesus. Nós não vamos nunca correr o risco de exagerar isso. Porque nós nunca chegaremos nem perto de conseguir entender ou descrever a importância, a grandeza deste momento, que foi o Calvário, o sacrifício do Senhor, sua morte lá na cruz. Aqui está o centro do Evangelho. Aqui está a mensagem central da igreja. Nenhuma outra mensagem é mais importante. Nenhuma outra mensagem é tão digna de ser proclamada do que o Senhor é o Rei. O Senhor venceu, mas venceu porque morreu. Porque pagou o preço. Entregou sua vida. Esvaiu-se em sangue para salvar os pecadores. Por isso Paulo fala, tenho outra coisa para pregar, a não ser Cristo e este crucificado.
pior dos enganos que a igreja pode cometer ao longo da história é se esquecer desta mensagem. É se esquecer desta mensagem central. Porque tudo mais é periférico em comparação com a mensagem central da morte do Senhor. É só porque Ele morreu que Ele pode pegar o livro. É isso que o texto descreve. Ele é um cordeiro como tendo sido morto. Por um lado, um leão. Por outro lado, um cordeiro. Cristo sempre é descrito assim, na realidade dos seus dois atributos, em poder e em fraqueza, em divindade e humanidade, em eternidade, porém, como mortal. Ele sempre se apresenta em Apocalipse, reunindo em si os dois grandes atributos. Veja aqui, ele é um cordeiro como tendo sido morto, mas ao mesmo tempo, ele tinha, diz o verso 6, 7 chifres. Chifre, na Bíblia, significa poder. No hebraico, a mesma palavra para chifre é também a palavra para poder. Força. E quando diz que ele tem 7 chifres, então quer dizer que ele é todo-poderoso. Ao mesmo tempo, como tendo sido morto, ao mesmo tempo, todo-poderoso. E também diz que ele tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Dele procede o Espírito Santo, tanto quanto procede do Pai, segundo a nossa teologia ortodoxa. O Espírito que procede do Pai e que procede do Filho. O Filho também é aquele de quem o Espírito Santo procede como uma pessoa, não como uma força, não como uma energia. Terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo procede do Filho. E nesse sentido também, a presença do Filho está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não fisicamente. Após a ressurreição, quando Cristo sobe aos céus e se assenta no trono, fisicamente ele não está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque fisicamente ele está lá no céu. No entanto, espiritualmente, ele está presente em todos os lugares. Até porque dele procede também o Espírito Santo, que vai por toda a terra. É isso que o texto diz, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então chega o momento máximo da coroação de Cristo no versículo 7. Veio, pois, diz, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Essa descrição do versículo 7, ela é enfática porque mostra, de certa forma, a ousadia desse cordeiro. Não tem restrição. Ele entra naquele lugar onde todo mundo treme. Ele adentra aquela região onde ninguém sequer olha. Ninguém pode nem olhar para aquele livro. No entanto, ele, sem temor, sem medo, sem titubear, ele entra e pega. Essa ideia tomou, se apossou, se apropriou, traz a ideia de conquistou. Ele vai e pega, porque ele conquistou. É seu direito, é sua vitória, é seu momento máximo. É a hora da coroação, quando todas as criaturas celestes vão tombar diante dele, vão se prostrar diante dele, com todo aquele poder que ele ganhou, que ele conquistou. Ele toma o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. E o verso 8 diz, e quando tomou o livro, quando ele teve essa atitude firme, sem vacilar, quando ele pega esse livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja, a igreja celeste, a natureza representada no céu,
Os dois grandes instrumentos da criação, ou os dois grandes elementos da criação de Deus, que Deus criou, se prostram agora diante do Cordeiro. Ele não é um deusinho menor, ele é Deus Todo-Poderoso, recebe a mesma adoração que o Pai recebe. E neste momento, eles vão entoar um cântico. E esse cântico explica mais uma vez por que é que ele foi coroado nos céus. Por que é que ele pôde pegar o livro? Eles diziam através do cântico: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, coisa que ele vai fazer ainda no capítulo 6, porque foste morto, outra vez, morto, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Esse cântico resume a teologia da aliança, a teologia do pacto, resume o propósito de Deus centralizado de Gênesis a Apocalipse na figura do sangue redentor. O texto diz, sim, os seres celestes cantaram, sim, ele pode fazer isso. Foi totalmente injusta essa atitude dele de entrar no meio dessa cena celeste aí e pegar esse livro com toda a intrepidez com que ele entrou e pegou. Foi totalmente honesto, totalmente limpo, totalmente justo, porque ele morreu. E com o sangue dele, não há como nós exagerarmos a importância do sangue de Jesus. Nunca. Ou o valor desse sangue. Com esse sangue, ele diz, ele comprou para Deus os que procedem, e aí vem uma expressão quádrupla, né? Toda tribo, língua, povo e nação. 4 é o número da criação em Apocalipse. A ideia é toda a terra, de todos os lugares. A igreja deixou de ser uma igreja judaica, deixou de ser uma igreja restrita a um povo, a uma nação. Agora, há comprados em todos os povos, em todos os cantos do planeta, em todos os cantos da terra, pessoas foram compradas. A importância dessa palavra, comprados, é extraordinária, meus queridos. Mas note, Cristo não morreu na cruz para comprar coisas para nós. Muitos entendem desta maneira, né? Cristo morreu na cruz para comprar coisas para nós, para nos conceder coisas. Na verdade, ele morreu na cruz para nos comprar. Nós é que fomos os comprados. O seu povo, os seus escolhidos, os seus eleitos, aqueles por quem ele morreu, de toda tribo, raça, povo ou nação. E esses, e exclusivamente esses, o texto diz, é que são constituídos reino e sacerdotes. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vocês podem ir, é isso que Jesus disse, e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo pegou o livro que dá direito ao cumprimento das promessas e das profecias celestes. Dentro dessas promessas e profecias celestes estão incluídas as nações. Pessoas de todas as nações que precisam ser salvas. E agora podem ser. Esta é a ideia. Agora podem ser, porque ele conquistou o direito de salvá-las. Foram compradas da terra, através do seu sangue, do sangue do Cordeiro Jesus, daquele que foi sacrificado, daquele Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, que foi sacrificado no altar de Deus. O Cordeiro que cumpriu cabalmente, pagou o preço total de que todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam.
Ele veio e validou, através do seu sangue, a salvação de todos os que eram do Antigo Testamento. E garantiu com o seu sangue a salvação de todos que ainda viriam a ser salvos, como nós e quantos ainda nascerem aqui neste mundo. Por isso só restou aos céus uma adoração final àquele que cumpriu todas as coisas. Vi, diz o versículo 11, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Isso é o céu. Não é um lugar pequeno. Não pense num lugarzinho pequeno. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, novamente, que foi morto pela terceira vez. O destaque à morte de Cristo. De receber, e aí são listados 7 atributos. Porque esse Cordeiro é Deus. O poder, riqueza, sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. E então, a terra também se une nessa adoração. Se a igreja celeste o adora, se os anjos o adoram, também a criação o adora. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, e aí junta-se a adoração ao Deus Criador, o Pai, ao Deus Redentor, o Cordeiro, àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, ou seja, sem distinção, sem separação, os mesmos atributos de louvores ao Pai e ao Filho, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E para finalizar, o culto celeste a um responsivo amém. Os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E assim, o Cordeiro Jesus foi coroado nos céus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O livro está na mão dele. Quem manda é o Senhor Jesus. Quem governa é o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele morreu. Então o capítulo 5 descreve a causa da coroação, o motivo, o porquê que ele foi coroado no céu. E quando nós estudarmos o capítulo 6, nós veremos as consequências. O que acontece a partir do momento, o que tem acontecido a partir do momento em que ele se tornou lá no céu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vai abrir, ele vai desatar os selos desse livro, um a um. Os primeiros 6 e finalmente depois o 7º. E em cada abrir dos selos, ele vai liberar eventos sobre o mundo. Eventos que cumprem na terra os propósitos celestes, os propósitos estabelecidos no céu. Vai ser muito interessante, eu espero, quando nós analisarmos um por um os selos, começando com os primeiros, os cavaleiros, os 4 cavaleiros. E aí, com isso nós vamos perceber que muitas interpretações fantasiosas desses 4 cavaleiros são totalmente sem sentido. Porque eles estão ligados, os 4 cavaleiros e os outros 2 selos dos 6 selos iniciais, estão ligados àquele momento da coroação de Cristo. Àquele momento em que ele subiu ao céu e pegou o livro e começou a executar os propósitos de Deus. Esses selos não vão acontecer, já estão acontecendo desde o momento em que Cristo subiu aos céus na ascensão. Eu espero assim demonstrar na próxima mensagem. Por ora, fica para nós a certeza de que ver o céu muda o modo como nós vemos a terra. Entender que quem reina é o Senhor Jesus, que Ele é que está agora no comando de todas as coisas, faz com que nós aqui na terra nos revistamos de esperança, nos revistamos de fé, porque a nossa vida, aconteça o que acontecer, ela não está solta no ar, ela está nas mãos daquele que reina, daquele que governa. Entender que a igreja aqui nesse mundo
passe o que passar, enfrente o que tiver que enfrentar, está guardada, protegida nas mãos de quem governa. Ainda que Ele permita que a igreja passe por tribulações, enfrente lutas, ela sempre estará guardada debaixo do poder e da graça do Senhor. E vai cumprir, sim, os propósitos que Deus determinou para ela, porque Cristo está abrindo os selos. Oremos, meus irmãos. Todo-Poderoso Deus, Senhor nosso, graças te damos pela tua palavra, revelada há tantos séculos atrás, que continua viva e eficaz. Abençoe-nos, ó Deus, através desta palavra nesta manhã. Que o entendimento destas coisas, ainda que muitas delas difíceis, possa nos ser dado através do Teu Espírito Santo. Que nós possamos compreender mais e mais as grandezas, Senhor Deus, da Tua verdade, para que vivamos aqui cada vez mais com a esperança, com fé e amor verdadeiros. Nos abençoe neste dia, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.